Em mais um vídeo da série sobre as seleções classificadas para a Copa de 2022, agora é a vez do continente africano, que tem direito a 5 vagas diretas para essa Copa e nenhuma para a repescagem intercontinental. Mas isso provavelmente vai mudar a partir da edição de 2026. E de todas essas 5 seleções africanas que estarão presentes no Catar a partir de novembro, Camarões foi a que teve os maiores desafios. Primeiro na fase de grupos da competição. Lá no grupo D, eles tiveram que passar pelo Malawi, Moçambique e até a Costa do Marfim. E essa adversária esteve à frente na tabela de classificação até a última rodada, quando finalmente foi derrotada por Camarões com gol de Toko Ekambi. E ele mesmo foi o personagem fundamental nessa trajetória rumo ao Catar. Só que antes da fase final das eliminatórias africanas, teve mais uma edição da Copa Africana de Nações, que foi realizada em território camaronês. E junto com a sua torcida, eles foram avançando de fase, aos trancos e barrancos, até serem parados pelo Egito na semifinal, depois de uma disputa de pênaltis. Por fim, ficaram com a terceira colocação. Mas esse resultado não agradou, e o técnico português Tony Conceição foi demitido. E quem assumiu a seleção às vésperas da fase final foi um velho conhecido, Rigobert Song. Ele já comandou a sua seleção na partida de ida contra a Argélia em casa. Mas os argelinos foram superiores e venceram pelo placar de 1-0. Parecia que a classificação para a Copa tinha escapado. Só que na volta, fora de casa, eles se superaram e venceram por 1-0 com gol de Choupo-Moting. Então a partida foi para a prorrogação. Acontece que Touba fez o gol que seria da classificação da Argélia. Seria se não fosse Toko Ekambi, que mais uma vez assumiu o papel de herói e carimbou o passaporte camaronês para o Catar no último lance da prorrogação. Foi no sufoco. Diferentemente de Camarões, o Marrocos não teve dificuldade alguma, muito pelo contrário. Caíram em um grupo que tinha Guiné, Guiné-Bissau e Sudão, adversários, convenhamos, muito fracos. Por isso que em 6 jogos foram 6 vitórias, a maioria por 3 gols de diferença. Um dos jogadores que se destacaram nessa fase de grupos foi o centroavante Ryan Mahé, do Ferencváros da Hungria. Na fase final, mais uma vez tiveram sorte no sorteio. Pela frente, nada de Senegal, Egito, Nigéria ou Gana. O adversário foi a República Democrática do Congo, e essa seleção até endureceu a primeira partida em casa. Terminou vencendo o primeiro tempo, mas no segundo, Tsudali empatou para os marroquinos. Na partida de volta, jogando junto com a sua torcida e com uma bela atuação de Hakimi, a vitória veio com facilidade. Abriram logo 4-0 e no fim os adversários diminuíram. Marrocos classificado. No caso de Gana, o curioso fica por conta da falta de confiança em torno dessa seleção. Não só nas eliminatórias, como também na Copa Africana de Nações, onde terminaram em último lugar do grupo, atrás do Marrocos, Gabão e Comores. Um verdadeiro fiasco. Na fase de grupos das eliminatórias, só conseguiram a classificação na última rodada quando venceram a África do Sul pelo placar de 1-0. E foi no saldo de gols mesmo. E para piorar, o sorteio não foi favorável. Agora eles teriam que passar pela Nigéria, que era infinitamente superior. Só que o futebol reserva muitas surpresas. Na primeira partida, jogando em casa, não saíram do 0-0. Já na volta, em território nigeriano, começaram surpreendendo e abriram um placar com o gol de Thomas Partey aos 10 minutos. Mas ainda no primeiro tempo veio o gol de empate da Nigéria. E por incrível que pareça, os ganeses seguraram o resultado e dessa maneira conseguiram entrar na lista das seleções classificadas para a Copa do Mundo 2022. Não sai do vídeo não, que ainda tem a Tunísia e o Senegal. Mas antes, eu gostaria de pedir o seu like se você estiver gostando desse vídeo, é claro. E também já te faço um convite, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e não esqueça de ativar o sino das notificações. E fica ligado aí porque aqui o tema é sempre Copa do Mundo. E é claro, eu queria te convidar a conhecer a nossa página lá no Instagram, replay.copas. Caso você não encontre, eu vou deixar o link aqui em cima e lá na descrição desse vídeo. Por lá você se mantém informado sobre esse tema, além de relembrar campanhas de seleções e até vídeos de jogos históricos. E é claro, informações sobre essa edição da Copa do Mundo 2022. Então segue a gente lá. O caso da Tunísia se assemelha ao do Marrocos, pelo menos na fase de grupos. Mas ao contrário dos marroquinos, os tunisianos quase se complicaram nessa fase de bobeira. A classificação para a fase final só veio na última rodada e após uma vitória por 3-1 em cima de Zâmbia. E ainda tiveram que contar com o tropeço da Guiné Equatorial. O que chama a atenção dessa seleção é a parte defensiva. Nessa primeira fase levaram apenas 2 gols, tendo marcado 11. E depois de tantos jogos sem levar gols, eles tomaram logo 5 do
Brasil em um amistoso recente em Paris. Na fase final, pela frente, Mali, que é até uma boa seleção e vem demonstrando isso, até mesmo nessas duas partidas decisivas contra a Tunísia. No primeiro jogo, no Mali, vitória tunisiana por 1-0 e com um gol contra bizarro. E por incrível que pareça, esse gol contra foi o gol que colocou a Tunísia entre as seleções classificadas para a Copa de 2022, porque na volta seguraram 0-0 em Tunis e carimbaram o passaporte rumo ao Catar. Por fim, o Senegal. Essa seleção chega com muita moral na Copa, hein? E por isso mesmo, as expectativas em torno dela são muito grandes. Tudo isso, é claro, pelos recentes resultados, como o vice-campeonato da Copa Africana de Nações 2019 e o título dessa mesma competição na edição de 2022. Sem contar os jogadores senegaleses, que estão entre os melhores do mundo. Entre eles, o goleiro Edouard Mendy e o zagueiro Koulibaly, ambos jogadores do Chelsea, e é óbvio, Sadio Mané, do Bayern de Munique da Alemanha. Nas eliminatórias africanas para a Copa, fizeram uma primeira fase tranquila, com 5 vitórias e um empate em 6 jogos. Já na fase final, um desafio gigantesco pela frente. O Egito, do craque Mohamed Salah, repetindo assim aquela final da Copa Africana de Nações desse ano, que foi decidida nos pênaltis. Os egípcios saíram vencedores do primeiro jogo, lá no Estádio Internacional do Cairo, pelo placar de 1-0. O Senegal deu o troco na partida de volta, vencendo também por 1-0. E a exemplo daquela final, a vaga para a Copa foi decidida nos pênaltis. E o final foi o mesmo. Senegal saiu vencedor. E por isso está entre as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e gostaria de deixar como recomendação a parte 3 do vídeo que fiz recentemente sobre as seleções europeias que estarão presentes nessa Copa no Catar. E também vou deixar a playlist dessa série no final. E antes de encerrar esse vídeo, eu tenho um recado para você que quer ser um profissional do futebol, em especial um técnico de sucesso. No curso Prancheta Digital, com direito a certificado, você aprende a montar e personalizar elencos, criar táticas de jogos e treinamentos, analisar jogadores, esquemas táticos e muito mais. Essa é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre esse curso, eu vou deixar o link de acesso da nossa loja de produtos digitais aqui no canto superior e também lá na descrição do vídeo. Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!